Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo, eu vou trazer para vocês a história do profeta Oséias. O profeta Oséias tem uma história bem curiosa porque ele amou incondicionalmente a sua esposa, a sua amada. Mas o detalhe é que a sua esposa era uma prostituta. E para viver esse amor, ele precisou enfrentar muitas pessoas, inclusive o desprezo da sua esposa. Mas ainda assim, ele não desistiu dela, mas lutou pelo seu amor até conquistá-la. A história do profeta Oséias, que é um dos profetas menores da Bíblia, é cercada por curiosidades, que você vai descobrir agora, no vídeo a seguir. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Todas as semanas tem vídeo novo, segunda, quarta e sexta. São mensagens que com certeza irão edificar a sua vida. Bom, a história do profeta Oséias, ela está registrada no Antigo Testamento, no livro que traz o seu nome, o livro do profeta Oséias. Esse profeta ele foi levantado por Deus para profetizar em Israel, isso no Reino do Norte. Na época do profeta Oséias, o reino de Israel já havia sido dividido em dois, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Inclusive tem um vídeo aqui no canal explicando essa divisão do Reino de Israel. Vou deixar aqui no card para você estar conferindo. O nome Oséias provavelmente significa ele salvou. Dessa forma, alguns intérpretes eles sintetizam o significado do nome de Oséias como sendo salvação. Então, tudo que se sabe sobre quem foi Oséias na Bíblia depende muito das informações que estão no seu livro, lá no Antigo Testamento. O profeta Oséias ele era filho de Beri. Acredita-se que o profeta Oséias ele era natural do Reino do Norte. Como eu falei na época do profeta Oséias, o reino já estava dividido. O tempo que o profeta Oséias ele viveu foi um tempo de muita insegurança, inconstância política, brigas internas, ou seja, foi um momento de turbulência no período em que ele estava profetizando em Israel. A injustiça, a corrupção e a complacência que caracteriza a monarquia de Israel, tudo estava desestabilizado. Além disso, o povo de Israel, eles haviam se corrompido com a religião cananeia. Ou seja, os israelitas, eles passaram a adorar também a Baal, que era o deus dos cananeus. Eles acreditavam que Baal trazia a fertilidade e a prosperidade para Israel. Então eles passaram a adorar outros deuses, que não o Senhor, o Deus de Israel. E aí os líderes religiosos da época em Israel, que deveriam auxiliar e conduzir o povo pela santidade, pela verdade, pela obediência ao Deus vivo, eles começaram a tolerar aquelas situações. Eles foram motivados por ganância, por poder, alguns até mesmo foram incentivados, por reis, e eles acabavam induzindo o povo nessas apostasias. Então Oséias ele combateu essas práticas e profetizou contra essa idolatria também em Israel. Só que um dado bem interessante e curioso, que é o que eu quero frisar para vocês, é quanto à vida pessoal do profeta Oséias, Porque muito acerca de quem foi Oséias, de como ele viveu, isso está nos primeiros capítulos do seu livro. Os 3 primeiros capítulos do seu livro são bem interessantes por conta disso, porque esses capítulos eles registram os principais detalhes da vida pessoal do profeta Oséias. Eles falam sobre seu casamento com a sua mulher chamada Gomer, falam sobre o nascimento de seus 3 filhos, a traição da sua esposa e a luta dele para reconquistá-la, a vergonha que o profeta passou devido a essa situação. Então tudo isso nós conseguimos ler no seu livro nos primeiros capítulos. São os 3 primeiros capítulos que descrevem essa situação envolvendo a vida pessoal do profeta.
Conta a palavra que Gomer, a esposa de Oséias, era filha de Diblaim. A Bíblia diz que Gomer era uma mulher infiel. Ela casou-se com Oséias, mas o traía constantemente. E aí Oséias casou-se com ela, obedecendo a uma ordem do Senhor, né? Porque o próprio Deus havia, né, mandado que ele tomasse ela por mulher, sendo ela já uma prostituta. Isso está em Oséias, no capítulo 1, versículo 2. Porém, Deus tinha um objetivo com isso, né? O objetivo disso é esclarecido para a gente no próprio livro de Oséias, porque a família de Oséias simbolizava a infidelidade religiosa dos israelitas. Então Deus queria fazer uma figura do que estava acontecendo com o povo de Israel para com Deus. Porque o povo de Israel, eles adulteravam contra Deus, eles traíam a Deus, servindo a Baal. Então o ato das pessoas deixarem a adoração ao Deus de Israel para servir a Baal simbolizava uma traição do povo para com Deus. E através de Oséias, Deus nos mostra essa simbologia, essa figura de uma esposa que seria o povo de Israel, ou até mesmo eu posso falar da igreja do Senhor, que é descrita na palavra como sendo a noiva do Cordeiro, né? Então essa esposa traía o seu marido, a exemplo do que fazia o povo de Israel. Eles adulteravam a verdadeira adoração a Deus, se envolvendo com a prática pagã de Canaã. Então esse contexto ele explica o motivo dos nomes simbólicos que o profeta Oséias deu aos seus filhos, né? Então o primeiro foi chamado de Jezriel, que literalmente significa Deus semeia. E esse nome estava relacionado ou conectado ao juízo iminente do Senhor sobre a casa de Israel. Depois a mulher de Oséias, ela concebeu uma menina e ela foi chamada de desfavorecida. No original, a forma de seu nome significa literalmente ela não recebeu nenhuma compaixão. Então esse nome alertava que a compaixão que Deus havia demonstrado para com Israel, apesar de sua apostasia, seria retirada. Então Deus estava alertando o povo através dos filhos, melhor, dos nomes dados por Oséias aos seus filhos. E aí, por último, a esposa de Oséias deu à luz a outro filho. O menino foi chamado de Não Meu Povo. Esse nome simbolizava a expressão máxima do julgamento divino, indicando a anulação da antiga fórmula da aliança. E aí, consequentemente, ao invés de desfrutarem das bênçãos da aliança, o povo estaria sujeito agora à maldição que recaía aos inimigos de Deus. Aí a gente vê agora que é bem interessante, ali no capítulo 3 do livro de Oséias, que Gomer, a sua esposa, ela literalmente abandonou Oséias. Ela já não escondia mais, ela abandonou totalmente Oséias, adulterando com outros homens. Mas aí depois que Oséias foi em busca da sua mulher, a prostituta, a mulher infiel, e a comprou de volta, né, dos seus amantes, está em Oséias no capítulo 3, o versículo 2, alguns estudiosos sugerem que talvez essa fosse uma segunda esposa de Oséias e não a mesma do capítulo 1. Porém, eu quero esclarecer, né, que essa interpretação é pouco provável, porque dentro do contexto e do propósito da história que é contada, a maior parte dos intérpretes considera que Oséias se divorciou de sua mulher infiel e depois se reconciliou novamente com ela. A interpretação correta da primeira parte do livro de Oséias, que descreve o casamento do profeta com Gomer, é muito debatida, porque durante séculos os estudiosos apresentam diferentes teorias acerca do sentido desse texto. Alguns acreditam que o relato sobre a vida conjugal do profeta Oséias deve ter sido interpretada de uma maneira alegórica. Portanto, quem pensa assim, dessa forma, defende que todos os detalhes
do relacionamento de Oséias e Gomer, eles devem ser interpretados de uma forma figurativa, de uma forma simbólica. Porém, tem outra vertente que defende que o casamento de Oséias e Gomer deve ser interpretado de uma maneira literal, como de fato aconteceu na história. E aí, dentro dessa interpretação, existem ainda algumas outras variações, porque há quem pense que Gomer só se tornou infiel após o nascimento do primeiro filho do casal. E aí já outros acreditam que a infidelidade de Gomer estava relacionada à prostituição religiosa. E aí isso significa que Gomer não era uma prostituta comum, mas uma mulher que se prostituía nos cultos a Baal, que eram caracterizados como orgias. E aí, considerando as características do livro de Oséias, a melhor interpretação parece ser a literal. Seja como for, o que fica claro é que o casamento do profeta Oséias com Gomer serviu como uma analogia direta do relacionamento entre o Senhor e o povo de Israel. Através da experiência pessoal, experimentada por Oséias de forma simbólica, Deus ele revelou com perfeição o estado corrupto em que o povo da aliança se encontrava. Eu acredito que essa história tenha acontecido de uma forma literal, porque depois Oséias ele vai e reconquista, comprando de volta a sua esposa. É uma simbologia daquilo que Cristo fez conosco, porque o homem ele se afastou do Senhor, se afastou de Deus, pecou contra o Senhor, e aí por meio de Cristo nós fomos comprados de volta para Deus. E hoje nós temos o direito de vida eterna através do preço pago por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas e qual foi a mensagem que o profeta Oséias ele pregou? Bom, quanto às profecias do profeta Oséias, Deus usou o profeta para alertar a Israel acerca do julgamento iminente por causa da sua conduta pecaminosa. O profeta Oséias falou de assuntos bem difíceis, bem dolorosos ao povo, como o sucesso do ataque assírio contra Israel, que culminou na queda de Samaria, a realidade do exílio, que o povo ficaria exilado na Babilônia, o fim do Reino do Norte, porque após o retorno da Babilônia, o Reino do Norte não mais existiu, apenas o Reino do Sul. Isso em 722 a.C. E aí com isso, o profeta Oséias explicou porque Deus permitiu que tudo aquilo sobreviesse sobre o povo. E como eu já falei, Deus também usou a própria vida familiar do profeta Oséias para ilustrar o seu relacionamento com o povo de Israel. E aí nessa analogia, Deus é o marido, o marido justo, bom, verdadeiro, fiel, que tem ciúme da sua esposa. E Israel seria, no caso, a Gomer, esposa prostituta, infiel, que traiu seu esposo. Apesar da bondade e da compaixão de Deus para com Israel, o povo se mostrava de uma forma ingrata, como uma esposa infiel, que se rebelava contra o seu próprio marido. Era assim que o povo se apresentava diante de Deus, como Gomer se apresentava perante Oséias. E aí é nesse contexto que Deus anuncia que vai punir o seu povo rebelde porque violou a sua aliança. Mas a mensagem do profeta Oséias não se restringiu apenas ao anúncio do julgamento e também da destruição de Israel, porque o profeta Oséias também proclamou a restauração do povo de Deus. Ele mostrou que Deus não abandonaria o seu povo para sempre, definitivamente. E aí, por causa do eterno amor e da misericórdia de Deus, havia promessas de um futuro maravilhoso, de uma renovação, Tempos bons estariam reservados para os remanescentes após o exílio.
E aí Deus prometeu perdoar o seu povo, renovar a sua aliança, derrubar, né, os impedimentos, trazer de volta a paz, né, renovar a aliança com o povo de Deus e derramar bênçãos abundantes sobre o povo. Essas promessas tiveram seu cumprimento completo, né, na pessoa de Cristo Jesus. Foi com Jesus que Deus quebrou com toda essa separação, com todo o empecilho e nos comprou para Ele. Então, Ele inaugurou a nova aliança através de Cristo e nele o povo escolhido de Deus alcançava perdão e desfrutavam das bênçãos eternas do Senhor. Coisa linda saber que Deus, Ele é fiel e nos ama e nos resgatou de novo para Ele, né? Porque nós não merecíamos, estávamos mortos no pecado, mas Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, nos resgatou e nos trouxe de volta para junto do Senhor. E agora as suas bênçãos não têm fim sobre nós, porque nós fomos comprados com preço alto, preço de sangue. E para encerrar esse vídeo, eu quero falar para vocês que existem outros Oséias na Bíblia, além do profeta Oséias. Há pelo menos 4 outras pessoas com esse nome na Bíblia. E é para que não venha a haver confusão, até nos estudos, né? O nome original de Josué, auxiliar e sucessor de Moisés, também era Oséias. Inclusive tem um vídeo aqui no canal contando a vida de Josué, e lá eu explico para vocês também que o nome de Josué era Oséias. Eu vou deixar o vídeo de Josué aqui nos cards para você estar conferindo e também na descrição do vídeo. E aí no livro de Crônicas também fala-se de um príncipe da tribo de Efraim que também tinha esse nome de Oséias, tá? Que na época ali do rei Davi, né, ele aparece ali sendo citado com o nome de Oséias. E aí depois, o último rei do Reino do Norte também se chamava Oséias. Isso talvez seja um dado curioso, né? Alguns não sabiam. O último rei do Reino do Norte, que tinha por capital Samaria, também se chamava Oséias. Inclusive ele era contemporâneo do profeta Oséias. E aí por último, no livro de Neemias, outro Oséias é citado também após o cativeiro na Babilônia. Você pode ler Neemias, no capítulo 10 e o versículo 23, que você vai encontrar essa passagem, tá bom? Então, queridos, esse foi o resumo aí da história de Oséias, o profeta Oséias. Eu espero poder ter ajudado aí com o seu aprendizado. Se foi significativo para você, deixa o seu like aí, porque vai fortalecer bastante o nosso canal. E se não é inscrito no canal, não se esqueça, se inscreva e ativa também o sininho para não perder nem um vídeo. Eu trago vídeo todas as semanas, segunda, quarta e sexta. Eu acredito que Deus vai abençoar a sua vida através da sua palavra, que é viva e verdadeira. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.